E aí, galerinha do grupo do Terceirão, se prepara que hoje à tarde eu vou para a escola voltar para estudar. Vou resolver calcular e interpretar. Vou resolver calcular e interpretar. E assim a gente tá nessa pegada falando de polinômios. A gente precisa resolver, calcular, interpretar. E agora estamos nas operações, não é verdade? Isso, depois de muito tempo, as nossas habilidades estão se completando. E na última aula, praticamente nós finalizamos as habilidades. Só que nós falamos para vocês que aquele método de dividir usando as chaves é um método, né, que foi o começo da divisão de polinômios. E aí, alguns matemáticos... Tem outro jeitinho, tem. Alguns matemáticos, pensando na facilidade para os alunos, criaram outras estratégias. E é interessante o seguinte, olha só, presta atenção. Nós, hoje, temos só que entender, interpretar e aplicar. Porque lá atrás tivemos matemáticos, pessoas dedicadas que se desenrolaram, se desdobraram para criar uma estratégia de facilitar a nossa vida. Um exemplo prático, o nosso Bhaskara. O Bhaskara passou anos e anos estudando um modo de resolver uma equação do segundo grau, criou um algoritmo que nós chamamos de fórmula e ficou mais fácil. E hoje vamos descobrir um outro matemático que descobriu um outro método que ficou tudo mais fácil também. O professor Maurício está inspirado hoje. E desenrola, bate e resolve tudinho. Desenrola, bate e resolve tudinho. É desse jeito que a gente vem, então, estudar um outro método para resolver a divisão de polinômios que vai facilitar bastante a nossa vida. Eu acredito que sim. E aí, trabalhar com coeficientes, né? Isso. Achou mais fácil? Manda brasa nele. Manda ver. Claro, tem um procedimento. Mas depois de você pegar o jeito, é uma questão repetitiva, né? Isso. Vai, faz de novo, repete novamente e assim vai. E a gente chega na conclusão, né? Na solução da divisão de uma maneira muito tranquila e muito fácil. Então, vem com a gente, é hora de aula número 46. Olha aí, pega! Vamos lá! E nessa aula a gente está na parte 4, né? O episódio 4 de polinômios da nossa temporada. Vamos lá. Na parte 4 a gente vai ver o que mesmo? Operações com polinômios. Continuamos então? Isso. E agora vamos trabalhar divisão de polinômios, só que usando uma técnica trabalhada por um matemático conhecido como Brioff-Ruffini. Ai, coisa linda, né? Fala de novo. Brioff-Ruffini. Uau! E nesse método a gente aprende a fazer a divisão, né? Por uma variável, por exemplo, x menos a. Então a gente continua com a habilidade de realizar operações e agora também de divisão. E a gente chega longe, tá bom? E o oferecimento da aula de hoje vai para e a gente vai aqui mostrar foto dos nossos meninos lindos. Olha aí que legal, né? E a gente tem uma turma linda hoje. Ó, a galera tá chegando muita foto, né? Foto das turmas com as camisetas do Terceirão. E a professora Lúcia aqui e o professor Maurício estão fazendo o possível para abordar vocês nas aulas. Como temos poucas aulas, então a gente vai inserir mais de uma por aula. Mas o que a gente pode fazer também? Depois a gente pode organizar todos esses terceirão, que tem foto dos alunos e tal, para um vídeo motivacional perto do Enem. Fazer um negócio legal, né? Ali e tal. E aí a gente não vai para o canal, mas a gente faz o vídeo, organiza e manda no WhatsApp de vocês, para que vocês possam assistir e sentir aquele contato mais próximo pro dia da prova. Então, né? Mas hoje eles estão aqui querendo ser homenageados por nós. E que turma é essa? De que escola? De que município? Vamos lá? Vamos descobrir? Olha lá, então a turma é da escola João Max Ferreira, Extensão da Primavera, em Theobroma. Galera, um abraço para vocês, tá? Um beijão aí, professora presencial. E claro aí, sintam o nosso carinho, a nossa
consideração por todos vocês, tá? E gente, cada foto que chega, eu sou suspeita. Eu sou suspeita porque nossos meninos são lindos demais, gente. São muito bonitos, sério. Olha aí, umas meninas lindas, uns meninos ajeitados. É isso aí, legal, né? Vamos na lousa então, que aí dá para mostrar um pouquinho mais de perto a fotinho deles. Olha que legal. Então, Escola João Marques Ferreira, aquele beijo no coração. Trazendo então hoje o assunto da aula, né? A gente está na parte 4 de polinômios, saindo da nossa cartola mágica na magia dos números. Vamos falar um pouquinho ainda sobre as operações. Vem aqui com a gente. Então, falando de operações, a gente viu adição. Que bastava juntar os termos semelhantes. Então, maçã com maçã, pera com pera, banana com banana, não vamos misturar, né, professor Maurício? E importante lembrar, termos semelhantes são aqueles que têm a mesma parte literal, a mesma letra e estão no mesmo grau, tá? Segundo grau com segundo grau, terceiro grau com terceiro grau. Eu não posso misturar tudo, porque é X, eu vou somar tudo. Né? Não, tem que ter a mesma letra e o mesmo grau também. Beleza? Beleza. Quando falamos de multiplicação, aí a gente aplica o chuveirinho. Tem gente aqui que se amarra no chuveirinho. Gosta muito, né? gosta muito. É um método muito bacana, então, para fazer multiplicação é dessa forma. Agora, para fazer a divisão, a gente viu o método da chave na aula anterior. E a gente viu que, assim, alguns alunos eu percebi que ficaram com dúvida, né? Talvez não se agradaram muito do método da chave, porque é algo que desde pequenininho a galera, às vezes, cria alguma versão. Já é um trauma dividir para alguns lá com números. E aí, quando chega na parte de dividir com polinômio, fala assim, não, meu Deus do céu. Pronto, aí lascou, aí ferrou com tudo, ninguém quer saber. Mas a gente está aqui para isso, para facilitar a vida de vocês e arrumar mecanismos de resolver as coisas de uma maneira mais tranquila. Então, vamos ver um outro método para solucionar essa divisão, tá? Olha lá. Falando, então, de operações, vamos lá. Já vimos como resolver divisão de polinômios usando o método das chaves. Vamos ver agora uma outra maneira, o famoso e conhecido dispositivo prático, é assim que é falado na matemática, um dispositivo prático, ó, se o nome já diz, né? É prático. Que é briot final, muito lindo, né? Até para falar é bonito, que é uma coisa muito chique, né? Chique. Parece prato de comida, né, importada. A divisão de polinômios usando esse dispositivo prático, né? Olha aí, quando a gente fala dispositivo prático é porque vem para... Lembra um pouco lá os produtos notáveis, né? É, a praticidade, né? Vamos lá? Então, falando da divisão por esse método, esse dispositivo, ele tem o seguinte esquema. A gente vai trabalhar com ele usando os coeficientes. Simples assim. Só os coeficientes. Lembra lá? Por isso que a gente fala desde a primeira aula, né? Que é importante a parte conceitual e importantíssimo a gente entender quem é quem. Não, na verdade, a gente fala isso desde o primeiro ano. Né? Quando entrou na função do segundo grau, a gente fala assim, olha, a primeira parte, o primeiro passo é você identificar os coeficientes de A, os coeficientes de x ao quadrado, de x e o termo independente. Os coeficientes, eles dizem tudo e nos ajudam muito com esse método. Então a gente precisa saber quem é coeficiente, quem é parte literal, quem é expoente, quem é termo independente. O termo independente, na verdade, a gente usa ele também, né? A gente vai trabalhar com os coeficientes e ele é um coeficiente, na verdade, com o nosso x igual a zero. É elevado a zero. X elevado a zero é 1 vezes aquele valor, fica aquele valor. Então, o nosso termo independente, ele é um coeficiente também, tá? Isso. A organização do polinômio vem com as letras em potência decrescente. Um polinômio de grau 3 vai ter x elevado a 3, x elevado a 2, x elevado a 1, x elevado a 0. Algumas vezes não tem, e nós falamos ontem, quando não tiver eu posso colocar 0x ao quadrado. Né? No 5 não vai ter nada, eu posso colocar 5 vezes x elevado a 0. Então tem essa potência em ordem decrescente. Beleza. E aí, muita gente acha difícil? Não, é prático e fácil. E é isso que a gente vai aqui mostrar para vocês, né? Primeiro a gente vai fazer um exemplo construindo com vocês aqui no Surgir e na sequência a gente faz outros práticos aqui, né? Fazendo junto, né? A punho aqui, né? Fazendo todo o procedimento para vocês entenderem como funciona, tá bom? Beleza. Vem com a gente então, hora de entender esse processo, esse dispositivo prático e fácil. Olha lá. Quando
a gente fala de Briot-Ruffini, a gente fala da seguinte estrutura. É assim, ó, é um método utilizado para fazer a divisão de polinômios. Através desse dispositivo, podemos identificar facilmente o quociente e o resto da divisão. O quociente é aquele meu Q de X. Isso. O resto é aquele meu R de X. X. Então, quando eu tenho a divisão lá, né? A gente tem o Dividendo. o dividendo, depois a gente tem O o divisor. divisor, que vai nos dar como resposta um quociente e vai sobrar um resto. Que pode ser zero ou não. E aqui na divisão dos polinômios é interessante porque esse resto pode ser um número negativo, um número positivo, pode ser uma letra, pode ser um binômio, um trinômio, tanto faz. Tanto faz. E o legal é que quando esse resto é zero, é porque a divisão é exata. Exata. Se o resto é diferente de zero, é porque não é exata, né? É uma divisão quebradinha e vai sobrar alguma coisa. Beleza? Beleza. Continuando, então, vamos lá? Para fazer a divisão de um polinômio p de x por outro polinômio q de x, nós temos a seguinte estratégia. Utilizando o dispositivo prático, é fundamental que o polinômio q de x seja da forma x mais a. Lembrando ou seja, a nossa habilidade, né? X mais a ou x menos a. Isto é, deve ser um binômio de primeiro grau. Legal, né? Então, quando a gente tem essa estrutura, a gente vai, né? Lá nas habilidades já dizia, né? A divisão de um polinômio por x menos a, né? Isso, ou x mais a que seja, né? Por quê? Porque precisa ser dessa forma, para poder a gente realizar essa divisão, tá? E aí tem aluno lá já se perguntando, tá, mas e se não for um polinômio do primeiro grau? E aí se não for, se for, por exemplo, do segundo grau, eu tenho estratégias que nós aprendemos, e aí já entra no outro campo de ter que buscar, revisar lá atrás, de fatorar esse polinômio. Mas, a priori, vamos usar esse dispositivo usando polinômios do primeiro grau. Por quê? Porque se o Enem cobrar, nós sabemos que ele vai facilitar de alguma forma. Então, se ele colocar alguma coisa desse tipo, a dividir polinômios e tal, que eu acho pouco provável cair no Enem, Né? mas se cair, ele vai colocar na aplicação prática, usando como divisor um polinômio do primeiro grau. Pode ter certeza. O Enem ele não vai pedir de maneira alguma para você fazer uma divisão dessas, né? Mas ele vai, de repente, abordar de uma outra forma, porque o Enem, a gente já conversou aqui algumas vezes, né? O Enem é raciocínio lógico, o Enem trabalha tudo isso com vocês. Então, quando acontece de cair alguma coisa dentro desse contexto, primeiro que ele dá o direcionamento, né? Ele já vai conduzir você. E ele vai te perguntar alguma coisa que é possível você resolver pelo raciocínio lógico, E aí tá? o aluno fica, mas tá, e se cair? Se cair, sabe o que você faz? Quer acertar? Não quer perder essa questão de polinômios? Caiu do Enem, você não quer perder? Ele quer que faça a divisão? Na resposta vai estar os polinômios que são os quocientes e os restos. Você guarda essa questão para o final, vai sobrar muito tempo no final, né? Sobra um tempinho ali, e você vai testando as alternativas. Pega lá o Q de X, Como a gente sempre falou, multiplica né? pelo divisor, soma com o resto. Se for igual o dividendo, é a resposta. Vai testando. As alternativas te ajudam muito no caminho pela resposta correta, Isso. tá? Vamos lá então, avançando aqui o passo a passo. Agora a gente vai mostrar para vocês tudo direitinho, tintim por tintim, como fazer o Briot-Ruffini. Os 5 passos da resolução do Briot-Ruffini, aí você fala do jeito que você quiser. São 5 passos, então, as pegadas do Hulk aqui, ó, porque é verde, né? Pegadas do Hulk, pegadas na areia. Vamos lá para o primeiro passo. Primeira coisa a se fazer nós vamos fazer a divisão de um polinômio p de x, como que ele é? 3x elevado à quinta potência menos 2x elevado à quarta potência mais 3x ao quadrado mais 1. Observem que na estrutura desse polinômio p de x, faltam, por exemplo, o termo elevado à terceira potência. X ao cubo e falta falta o termo só do o x, x, né? Isso. Também, né? Isso vai ser importante para daqui a pouco, quando for montar a estrutura, Isso. lembrar. Quem é o h de x? É X do menos tipo 2. x menos a? X. Ou x mais a? Sim, sim. Então pronto, então dá para fazer, né? E através desse dispositivo vamos acompanhar esse roteiro de resolução, tá? Então vamos lá? Primeiro passo, o que a gente vai fazer? Colocar a raiz do divisor e os coeficientes do dividendo em ordem pelo grau
com zero nos termos que não aparecem no dispositivo. Ah, então tá. Então eu tenho lá 3, é o primeiro coeficiente do Isso. x na quinta, menos 2 do x na quarta. Aí eu tenho 0 por x na terceira. Aí eu tenho 3 por x ao quadrado. Eu tenho 0 apenas para o x e eu tenho 1 para o outro. Isso. Ah, entendi. A raiz é o quê, gente? A raiz é você pegar o seu polinômio x mais os 2 e igualar a zero. Tudo que tem x de um lado, tudo que não tem do outro, então meu x vale 2. Essa é a minha raiz, tá? Então eu vou colocar a raiz aqui. Olha lá, na hora da divisão eu vou montar um tipo método da chave também. É mais ou menos isso. A raiz vai ficar aqui. E agora ali eu vou colocar os coeficientes, ó. 3 para o x na quinta, menos 2 para o x na quarta, o 0 que não temos x na terceira, o 3 do x ao quadrado, o 0 que não temos apenas o coeficiente x e o 1 que é o nosso último valor, beleza? Perfeito. Colocamos os nossos coeficientes, Sim. Colocamos a nossa raiz, esse é o primeiro passo, tá? Então é muito simples, tá, galera? É só pegar o caminho aqui, rumo com a gente. Primeira coisa, a gente vai fazer um método tipo da chave, assim, ó. Isso. Só que a gente vai colocar aqui a nossa raiz do polinômio, que é o dividendo, tá? X menos 2 igual a 0, então o x é 2. Quem é que zera essa equação? O 2, porque 2 menos 2 era, né? Então aqui temos a raiz do nosso polinômio. Aí a gente vai colocando os coeficientes, que às vezes tem alguns termos que não temos. Não aparece. Não temos x ao cubo, então zera. Preciso colocar. Tem que colocar Tem todos. que colocar. Todos. Em ordem decrescente, todos. Certo? Até aí tudo bem? Segundo passo, bora ver? No segundo passo, olha lá. No segundo passo, na telinha, a gente vai ver o quê? Duas vezes agora, duas pegadinhas, baixar o primeiro coeficiente do dividendo. Então, olha lá, eu tenho todos os nossos coeficientes que a gente colocou e agora eu vou baixar o 3. Pronto. Sempre. E a Baixa partir daqui agora começa uma brincadeirinha de fazer conta. Aí daqui pra frente são cálculos numéricos e cálculos básicos, tá? Daqui pra frente Só conta. É continha. Conta. Vai, desenrola, sabe multiplicar? bate e resolve tudinho. Ó, multiplicar, somar, subtrair, sabem fazer essas 3 operações? Ah, mas não é divisão? Mas vamos fazer essas 3 operações para dividir. Muito fácil. Né? Muito fácil. Trabalhoso. Trabalhosinho. Agora, esse é o segundo passo. Baixamos o nosso coeficiente aqui. Agora, vamos ao terceiro passo. Pode até deixar aqui, vamos lá? No terceiro passo, a gente multiplica a raiz do divisor pelo coeficiente repetido. Esse que baixou. Isso. Então, vamos lá. Vamos colocar a nossa raiz de novo. Tudo. Todos os coeficientes. Tudinho. Repetimos o 3. Tá ali já. E agora, passa multiplicando. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. Multiplica. Isso. E o que faz? Soma com o próximo. Com o próximo. 6 mais menos 2, mais com menos é menos. 6 menos 2, 4. Olha lá que bonitinho. Olha lá, vamos na lousa pra gente dar uma riscadinha lá com vocês. Então, agora começou o babado. Olha lá, agora que ficou bom, agora fica top. Você pega esse 3, multiplica com a raiz, né? E soma com o próximo número. E isso a gente vai fazer repetidas vezes. Todos. Então, olha lá. 2 vezes 3, 6. 6 menos 2, 4. Beleza? Beleza. Conseguimos, então, encontrar o nosso novo termo. Beleza? Esse foi o terceiro passo, né? Isso. O quarto passo. O quarto passo, multiplicar a raiz do divisor pelo De número novo, colocado. Nós vamos fazer isso repetidas vezes, só que agora é 4 vezes 2. 8. 4 vezes 2, 8 mais 0. 8. 8. Agora de novo, 8 vezes 2. 16. 16 mais 3. 21. 19, 21. Acontece, quando a gente tá com sono. Vamos lá, 19 vezes 2, 38. 38 mais nada? Agora não tem como errar, né? 38. 38 vezes 2? 76. Vai lá, mais um? 77. Olha lá que legal, vocês estão vendo como que a gente fez esse processo? Então, foram feitas repetidas vezes, multiplica pela raiz e soma com o próximo, multiplica pela raiz e soma com o próximo. Então, isso a gente foi fazendo. Vamos voltar aqui rapidinho para a gente acompanhar de novo, mas a gente vai fazer mais exemplos, né? Olha lá, 4 vezes 2. 8. Olha lá, 2 vezes 4, mais o próximo elemento. 0.
Próximo coeficiente. Então, é 8. 8. Agora, o 8 eu vou multiplicar com 2. Olha lá, 2 vezes 8, 16. Mais 3, 19. E assim a gente vai colocando os resultados ali embaixo, ó. Que, na verdade, serão nossos novos coeficientes, né? 19 vezes 2, 38. Mais nada, baixa o 38. Então, assim a gente vai fazendo esse procedimento repetidas vezes até chegarmos ao final aí, 77. Beleza? Beleza. Até aí tudo bem? Quarto passo? Olha que legal, né? Daqui pra frente é só continha. Multiplica, soma, multiplica, soma, multiplica. E soma. atenção com os sinais. Jogo de sinais é muito importante. Sempre, né? Sempre. Matemática e jogo de sinal tá ligado, não se separa. Chegou no 7º ano, parece que desliga aquela parte. Até o 6º tem que fazer mais, menos e começa negativo, positivo e tal. Mesmo, né? Falta o 5º passo. Falta o 5º passo. Uma vez que a gente fez esse procedimento repetidas vezes, agora é o 5º passo. E agora ficou fácil demais, porque o 5º passo é só a gente isolar o resto. Vai ter resto, né? Tem o resto. Olha já. lá, vamos colocar todos os valores já aqui. apareceu um resto, ninguém nem sabe. Já tem o resto. Olha lá, separa o último elemento que ficou ali, no nosso caso aqui o 77, já é o resto da divisão. Que legal, né? Se o 77 é o resto, agora a gente vai verificar quem é o nosso resultado, o nosso Q de X. Né? Então já sabemos que o resto é 77, certo? E o nosso Q de X, o nosso quociente, agora ele vem de onde? Dos novos coeficientes que surgiram. Só que agora com um grau a menos. Então, se era X na quinta, agora ficou X na quarta. 3x na quarta, 4x ao cubo, 8x quadrado, 19x mais 38, que é o nosso termo independente. Ah, mas aqui não deu zero? Poderia dar. De repente, em algum momento, pode dar um zero aqui, aí não vai ter esse termo, né? Isso acontece. Mas nesse caso, não. Nesse caso, tiveram todos os valores aí para completar a nossa divisão. Beleza. E aí? Tranquilo? O que acham? Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Será? Acho que é bom fazer mais, né? Então aqui fica a dica, a professora Lúcia está perguntando para vocês, porque eu acho que eles estão pensando em ser loucura. Loucura, ninguém entendeu nada. Calma, galera, calma que dá tudo certo, tá? A gente vai praticar de novo, vamos fazer mais exemplos e tudo vai ficar mais fácil, tá? Vamos fazer mais? Vamos. Então vamos lá? E aí? Olha lá então, mais exemplos na telinha e agora a gente faz junto com vocês, olha lá. Divida quem? P de x, que é 2x à quarta mais 7x ao cubo menos 4x mais 5 por x mais 3. Então tá, a primeira coisa, né? A gente precisa da raiz, não precisa? Isso. Então se a gente fizer... Ai, tá com a borrachinha, peraí. Se a gente fizer x mais 3 igual a 0, o meu x é menos 3. Então a raiz agora é negativa. Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma, porque vamos precisar prestar muita atenção no jogo de sinais, tá? Então vamos lá, vamos colocar o nosso dispositivo prático aqui. Quem a gente coloca do lado de cá? A nossa raiz. Menos 3. Aqui a gente vai baixar os coeficientes. 2, vamos ver se temos todos, né? 7. Ah, não tem x ao quadrado. Tem x na quarta, tem x na terceira, x ao quadrado? 0. Depois, menos 4 e depois 5. Beleza? Copiados os coeficientes, qual é o outro passo? Baixamos o primeiro valor aqui, ó, né? 2. E vamos começar o procedimento. Deixa eu apagar as setinhas para não confundir. Tá? Vamos começar aquele procedimento. Multiplica e soma com o próximo, tá? 2 vezes menos 3. Menos 6. Menos 6 com mais 7. Menos 1. Mais 1, né? Então eu estou devendo 6 e eu tenho 7. 2 vezes menos 3, menos 6. Com mais 7, mais 1. 1 positivo. Certo? Certo. Entenderam o que a gente fez? 2 vezes menos 3, menos 6. Mais 7. Mais o 7. Ó, tô devendo 6, tenho 7 para pagar, fica me sobrando 1 positivo. 1. Beleza? Beleza. A gente vai fazer isso agora repetidas vezes até vocês compreenderem. Vamos no próximo, pegar até outra cor. 1 vezes menos 3. Menos 3. 1 vezes menos 3, menos 3. Agora mais quem?
Mais 0. Mais 0. O resultado? Menos Menos 3. 3, né? Só baixar o menos 3. Isso. Beleza? Vamos lá, outra cor agora, roxinho. Menos 3 vezes menos 3. Mais 9. Ó, menos 3 vezes menos 3, né? Isso. Menos com menos, mais. 3 vezes 3, 9. 9. Mais menos 4. Mais menos 4 é a mesma coisa que menos 4 só, né? Isso. 9 menos 4, 9 menos 4, 5. 5. Beleza. E vamos que vamos, temos que fazer mais um. 5 vezes menos 3. 5 vezes menos 3? Menos 15. Menos 15. Deixa eu dar uma apagadinha aqui, porque a gente está fazendo só esse suporte aqui para vocês entenderem, né? Oi, apaguei. Vamos lá. 5 vezes menos 3. Menos 15. 5 vezes menos 3. Menos 15. 15. Agora, mais 5. Fica mais. Devo 15. Tenho 5, Vai ficar devo devendo 10. 10. Então, menos 10. Beleza? Fizemos todo esse procedimento. Agora, o que nos resta? Bom, Analisar agora quem é resto e quem é a nossa nova, nosso polinômio Nosso novo de polinômio. resposta, né? Nosso novo polinômio que vai ser o nosso resultado. o resto é o último, né? Lembra que a gente tem uma página aqui? Não, né? Que já é o exemplo 2. Aqui, ó. Lembra que a gente tem que separar aqui? Isso. Então, o nosso resto R de é X. porque tá tendo depois, né? O nosso resto, R de X, vai ser... O nosso resto vai ser o menos 10, é isso que sobrou aqui. E o nosso polinômio, o nosso Q de X, né? O nosso resultado da divisão vai ser 1 grau a menos. Então, a gente vai começar com X na terceira? Isso. Então, vamos lá. 2x na terceira. Mais 1x ao quadrado, que não precisa colocar o 1, mas a gente, só para vocês perceberem. Menos 3x mais 5. Esse é o nosso polinômio, resultado da divisão Só isso? que fizemos. Ah, é top, né? Eu me amarro. É quase uma poesia matemática isso. Olha que lindo! Então, gente, o dispositivo prático do Brio-Ruffin é muito vantajoso, porque a gente só trabalha com coeficientes e só trabalha fazendo a parte numérica, não trabalha com a parte algébrica, então acaba sendo mais fácil. Cálculos numéricos vocês têm condição, beleza, de levar, E aí né? teve aluno lá que chiou, porque tem muito jogo de sinal. Eu falei, olha, peraí, calma aí. Terceiro ano. Pode reclamar, não? Tá reclamando de fazer jogo de sinal, multiplicação, adição, subtração. Aí não dá, não. É, né? Aí não. o negócio fica difícil. Tem que saber, tem. Isso é obrigação. Pelo menos isso. Não né? tem pra onde correr. É até engraçado porque, assim, quando termina o terceiro ano, né, o que eles querem? Que o aluno saia da escola sabendo ler, interpretar, resolver algumas questões interpretativas, matemática, ler, interpretar, resolver problemas e ter domínio das 4 operações. Esse é um requisito básico para um aluno que vai do ensino médio, do ensino fundamental para o médio. Aí o cara chega no médio, aí vê um dispositivo prático e fala assim, é ruim porque tem que fazer continha, tem que... Aí fica ruim, né? Pois é. E aí, com tudo isso, a gente vai praticar mais com vocês, porque a gente sabe que aqui a gente mata a dúvida e mostra os o cálculo, né? Então, vamos lá de exemplo número 2, fazer mais um com vocês. Olha lá. No exemplo de número 2, então, agora, uma outra divisão. Vamos ver? Determine o quociente e o resto da divisão de 2x ao quadrado menos 5x mais 2 por x menos 1. Primeiro passo, vamos achar a raiz. Isso. Precisamos da raiz do polinômio que está sendo o dividendo, né? Bom, o número que zero aí... x menos 1 igual a 0. O número que zero só pode ser o 1, né? Porque 1 menos 1, 0. Isso. Vamos lá, vamos colocar o nosso dispositivo prático e vamos começar o nosso trabalho. A nossa raiz fica do lado de cá. Aqui vamos começar os coeficientes, né? 2 do x ao quadrado, menos 5 do x e 2 do outro. Não precisou colocar zero. Não nenhum, precisou, né? porque estava tudo completinho e é um polinômio pequeno, né? Considerado até pequeno. Vamos primeiramente baixar o 2, né? A gente baixa o primeiro coeficiente e vamos começar as operações. Vamos lá. Multiplica 2 vezes 1. 2. 2 menos 5. Olha lá. Menos 2 vezes menos 1. Oh, desculpa, mais 1.
É 2. Menos 5. Menos 3. Eu devo 5, só tenho 2 para pagar, Vai ficar devendo devo 3. 3. Entendeu? Esse processo que a gente está construindo. Menos 3 vezes 1. Menos 3. Menos 3 vezes 1. Menos 3. Menos 3 mais 2. Vai ficar menos 1. Menos 1, porque eu devo 3 e tenho só 2 para pagar. Isso. Fico devendo 1. 1, beleza? Uma vez feito esse procedimento de cálculo básico aqui, que é muito tranquilo, já é a resposta final. Por quê? Porque esse aqui é uma divisão pequena, né? Então, a gente já corta no meio aqui, já podemos dizer que o nosso resto é menos 1. E o nosso Q de X, que é a nossa resposta, o nosso quociente, vai ser o quê? Vamos pegar por aqui, né? Isso. Ele vai baixar um grau, então se era x quadrado, agora vai ser x elevado a 1, Só ou x. seja, só x. 2x. 2x Menos 3. menos 3. Esse é a nossa resposta. Beleza. Então quer dizer que 2x ao quadrado menos 5x mais 2 é 2x menos 3 vezes x menos 1 menos 1. E sobra 1, é isso aí, né? Legal. Mais um exemplo? Bora. Vamos lá, exemplo de número 3, e agora? Agora, olha só o detalhe. Agora começaram a inventar moda já, né? Olha só o detalhe agora. Calcule o valor de A, sabendo que o polinômio P de x, 2x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 5x mais A, é divisível por x menos 1. Quando ele afirma que é divisível, significa o quê? Se é divisível, o resto é 0, né? O resto é 0. Então, né, aí é um detalhe importante. Se por um acaso o Enem vier a cobrar alguma coisa sobre isso Alguma aqui, gracinha? algoritmos de divisão, essas regras de divisão, essa é uma pergunta muito boa. Ah, não sei o que, joga um polinômio, joga outro e fala assim, qual a condição para que o polinômio seja divisível pelo outro? O resto tem que ser 0. Eu acho que eu sinto, assim, meu coração sente algumas coisas, né? Por mais que a gente não esteja aí presencial perto de vocês, mas eu sinto que eles estão com saudade lá da unidade 1, onde falava de matemática financeira, porcentagem, juros simples, é assim, capital, taxa e tempo, a matemática faz parte da minha vida. Tá com saudade, né? A unidade 1 falava lá uma parte bem, vamos dizer assim, concreta, né? Porque aí aqui a gente fica esse negócio de x para lá, e a para cá, e b para cá, e x elevado ao cubo, x elevado ao quadrado, e a galera Não, mas para quem... Mas não adianta. Para quem veio da unidade 1, aquela unidade mais assim, prática e tal, aí caiu na unidade 2, que é álgebra e geometria misturada. Pois é. E aí sai da álgebra com a geometria e cai na álgebra pura, né? Que é polinômios, é álgebra pura. Mas ajuda muito o seguinte, a desenrolar essas habilidades que nós temos de efetuar e resolver problemas. Essa é a função da álgebra. E desenrolar. assim, ó, é assunto do terceirão, precisamos passar para vocês. Então, assim, às vezes não é nada tão agradável, mas é necessário. Então, bora junto fazer mais esse exemplo. Tá na BNCC, não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Então, a gente precisa cumprir com o nosso currículo. Então, vamos lá? Mais um exemplo, então? Na telinha, a gente agora quer o valor de A, sendo que o polinômio é divisível um pelo outro, ou seja, resto 0. Primeiro, vamos de achar a raiz. X menos 1 igual a 0, a minha raiz é x igual a 1. Vamos lá colocar o nosso dispositivo e vamos colocar os nossos detalhes aqui. Isso, nossa raiz aqui, nossos coeficientes. 2 para o x ao cubo, 4 para x quadrado, menos 5 para x, está completinho também. Isso. E o A, quem é esse A? A mais B igual a x, não sei como. Vamos lá, baixamos o primeiro elemento aqui, que é o 2, e vamos começar os procedimentos. 2 vezes 1. 2. 2 mais 4? 6. Isso, multiplica, soma, multiplica, soma. Vamos lá, 6 vezes 1. 6. Mais menos 5, ou seja, tenho 6 e devo 5. Vai ficar com 1. 1 só, né? E agora vamos lá, 1 vezes 1. 1. 1 vezes 1, mais quem? Mais A. Mais A. Vai ficar A mais 1? A mais 1 ou 1 mais A, né? 1 mais A. Beleza? Já chegamos à conclusão que a gente queria, mas que resto é esse, né? Vamos partir aqui, ó, e a gente já sabe que 1 mais A vai ter que ser igual a quem? Tem que ser 0. Tem que ser 0, porque é divisível, né? Isso. Se é divisível, o resto
é zero. Então, tudo que tem A de um lado, tudo que não tem do outro, A é igual a menos 1. É a única coisa que estava pedindo, né? O valor de A, mas a gente pode até montar o nosso quociente, Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode trocar o A por menos 1 e dividir tudo de novo, para ver se realmente vai dar zero. Vai dar, né? É divisível, vai dar. Vamos lá, vamos montar o nosso coisa. Ai, ai. Vamos lá, vamos montar o nosso novo polinômio, vamos lá? Agora ele vai ser grau menos, não vai ser? Isso. Então agora ele vai ser de segundo grau. Então nós temos aqui o primeiro, né? Então, deixa eu chegar eu não sei se vai dar aqui. Aqui em cima dá, né? 2x ao quadrado. Nosso Q Espera aí um pouquinho por causa do espaço aqui. Vamos lá, vamos botar esse 1 mais A aqui pro cantinho, que aí dá tudo certo. Então, vamos lá, a gente já tinha aqui, né, que 1 mais A era igual a 0, né? 1 mais A igual a 0, então o nosso A era igual a menos 1. Beleza. E agora a gente vai montar o nosso novo, o nosso novo polinômio aqui de resultado, né, que é o Q de x. 2x ao quadrado mais 6x mais 1. Essa aqui é a nossa resposta, né? E o nosso A é menos 1. Se colocar o menos 1 aí do A, a gente vai fazer a última operação e vai dar zero, vai dar né? 1 vezes 1 dá 1. 1 mais menos 1, zero. Fechou. Pronto. Prontinho, prontinho. Então, ó, fizemos um exemplo no passo a passo. Já foi o primeiro. E depois fizemos mais 3. Então, temos 4 exemplos construtivos com vocês, sendo que o procedimento é o mesmo. Achou a raiz do polinômio? Já é. Beleza, coloca lá no dispositivo, baixa os coeficientes numéricos com aquela atenção de que pode estar faltando algum, tem que colocar zero. Não pode esquecer, se estiver faltando... Mas como que eu sei que vai estar faltando? É muito simples. Se o primeiro polinômio tem grau 4, eu tenho que ter grau 4, grau 3, grau 2, grau 1... e o termo independente. Tem que ter todos. Então, completo com zeros. E claro, né? Aí depois começa o procedimento. Multiplica, soma, multiplica, soma, multiplica, soma. Com atenção às regras decinais. Perfeito. Se fosse tudo positivo, era uma maravilha, né? Mas às vezes temos a raiz negativa, termos coeficientes numéricos negativos. Então, é preciso de muita atenção. Certinho? E não é difícil, e é uma dica para vocês. E aí é um trabalho até que nós conversamos muito sobre isso. Poderíamos ter resolvido dar mais trabalho para a gente, tudo no surgir. Vocês receberiam material aí impresso, tal, com a resolução pronta lá. Só que alguns alunos não iam conseguir compreender os números que foram aparecendo. Então, a gente prioriza quando a gente faz aqui, né? Tal, e mostra, e apaga, e faz de novo... é para que vocês possam enxergar e entender que é um jeito prático, que dá um pouquinho de trabalho, mas que é possível ir fazendo, porque só envolve matemática básica. Isso aí. Beleza? Brincando com os números, é a hora daquela descontraída e vamos ver qual é a perguntinha de hoje. Olha lá. No Brincando com os Números, a pergunta é... quanto é menos 5 elevado a menos 2? Ixi. Meu Deus do céu. Ixi. Será que é 25? Será que é menos 25? Ou é menos 1 sobre 25? Ou será que é 1 sobre 25? Essa daqui é fazer conta. Na potenciação. Já fica como atividade, né? Diferente. Ah, né? Quer café? Difícil? É chá. É difícil? Chá? Vamos lá, galerinha, aqui com a gente, então, para finalizar a nossa aula. Difícil? Quer café? Eu quero café. Quer café? Olha, que horas são? Hora do lanche. Que horas são? Hora do lanche. Ainda não, tem muito para ser feito, né? Mas então, descubra junto com as atividades de sala, faça essa resolução e dê a resposta do nosso Brincando com os Números, que a gente vai estar aqui para aguardar. Já já a gente volta com a revisão e correção e tudo mais. Até lá!